E finalmente chegou o dia da acidose metabólica. Um dos temas mais complexos que tem dentro do equilíbrio ácido-básico. Já vou avisando logo, vamos falar muito de bioquímica, biofísica e alguns conceitos que você precisará saber. Então, chega de enrolação e vamos para a aula. Fala, futuros doutores! Fala, futuras doutoras! Eu sou o professor Ipo e você está no Med Comédia! Bom, doutores, o primeiro conceito que precisamos saber é que acidose se refere à diminuição do bicarbonato. Já a acidemia vai se referir à diminuição do pH sanguíneo. Isso nos leva a entender que a pessoa pode ter uma acidose metabólica, ou seja, a diminuição do bicarbonato, porém o seu pH pode estar normal devido às compensações corpóreas e os sistemas tampões que nós temos. O conceito de acidose metabólica é acúmulos de ácidos não voláteis, que não sejam do CO2, pois já vimos na aula de acidose metabólica que o CO2 é um ácido volátil. Isso quer dizer que, tirando a acidose causada pelo CO2, as demais acidoses que teremos serão consideradas acidoses metabólicas. As causas são diversas: deficiência na excreção de ácidos pelo corpo, deficiência de ácidos formados pelo metabolismo celular, formação excessiva de ácidos metabólicos, adição de ácidos metabólicos, ou seja, o incremento de ácidos metabólicos no corpo, a perda de bases e a insuficiência renal crônica. Exemplos: na acidose tubular renal, por exemplo, nós temos um problema, um defeito na bomba protônica. Aquela bomba de ATPase que vai jogar para fora, vai bombear para a luz tubular o hidrogênio, que já foi explicado lá na aula de introdução. Ou podemos ter um problema na reabsorção do próprio bicarbonato. No trato gastrointestinal, temos a adição de ácidos ao corpo, por exemplo, o AS, famoso aspirina ou ácido acetilsalicílico, ou a ingesta de álcool, que uma vez no corpo se transforma em um ácido também. Manguaça! Porém, também podemos perder ácidos ou bases pelo trato gastrointestinal. Por exemplo, no vômito. No vômito teremos a presença do ácido clorídrico, que o próprio nome já diz, é um ácido, ou seja, você está perdendo hidrogênio. Já na diarreia nós perderemos o bicarbonato, tendo em vista que, uma vez que o alimento que estava no estômago passa para o intestino, para a primeira porção do intestino, que é o duodeno, o pâncreas, por sua vez, jogará dentro do duodeno bicarbonato para tamponar esse excesso de ácido que veio do estômago. Então, nós perderemos bicarbonato pela diarreia. Bom, na diabetes mellitus, nós teremos a resistência à insulina. Nós sabemos que a insulina é um sinalizador celular. Ela mostra para a célula que há glicose disponível no FEC, no fluido extracelular. Só que pacientes que têm diabetes, elas têm uma resistência à insulina muito grande. A célula não entende que ela precisa absorver glicose. Mas calma. Não é porque o paciente tem diabetes mellitus que ele terá acidose metabólica. Eu estou falando naqueles casos de cetoacidose, aonde a glicemia está lá nas alturas. E como a glicose não entra, para entrar no processo do piruvato, depois do ciclo de Krebs e respiração celular para formar ATP, a célula tem que lançar mão a outros meios para poder produzir energia. E um desses meios é degradando triglicerídeos. Os triglicerídeos, por sua vez, se tornarão corpos cetônicos que são extremamente ácidos. Bom, e aqui entramos naquele conceito de acidose mista. Raciocina comigo. Se você tem uma diminuição do bicarbonato caracterizando uma acidose metabólica, pela lógica, o pulmão tem que tentar compensar essa diminuição do bicarbonato, expelindo em maior quantidade, mandando para fora CO2. Porque o CO2 é um ácido volátil. Mesma coisa é ao contrário. Se você tem uma retenção de bicarbonato, que é uma base, fazendo seu pH aumentar, pela lógica, o pulmão tem que reter também CO2, fazendo o pH diminuir. E ele se equiparando para manter a homeostase do corpo. Não concorda comigo? Agora, se você tem uma acidose metabólica, a diminuição do bicarbonato,
e o seu pulmão não está compensando isso, ou pelo menos não está tentando compensar, você tem uma acidose mista. É isso aqui que vemos no gráfico aqui embaixo. Uma diminuição do bicarbonato menor que 24 miliequivalentes por litro, e em resposta o pulmão vai expelir, vai diminuir a concentração de CO2, e assim os dois tentando equilibrar o pH. E a mesma coisa vimos do outro lado da figura. Quando o pulmão começa a aumentar a quantidade de CO2 acima de 40, o rim tem que compensar esse aumento, retendo também bicarbonato. Agora, se você não tem essa comunicação, essa ajuda, essa compensação de um órgão para o outro, você tem um distúrbio misto. Ô rim, o que é? Me ajuda aqui. Vai se fuder. Tá, mas quanto é que o CO2 tem que baixar para compensar o bicarbonato? E aí, então, chegamos nesta equação, a famosa equação de Winter. Você irá multiplicar o bicarbonato por 1,5 vezes. E esse bicarbonato é o bicarbonato que sai no exame do paciente, na gasometria. E dessa multiplicação, você vai somar mais 8, podendo variar em 2 percentuais, para mais ou para menos. Exemplo, o paciente está com pH de 7,30, bicarbonato de 15, PaO2 de 31. Substituindo os valores, temos um bicarbonato de 15 multiplicado por 1,5, que vai dar 22,5, mais 8, que dará 30,5, variando em 32,5 ou 28,5. Se olharmos o PaO2 do paciente, está em 31, que está dentro dos valores de variação esperado. Esse distúrbio não é um distúrbio misto, é uma acidose metabólica. Segundo exemplo. Bom, neste segundo exemplo, temos um paciente com pH de 7,29, um bicarbonato de 12 e um PaO2 de 31. Substituindo os valores, temos a multiplicação do bicarbonato 12 vezes 1,5, que dará 18, mais 8, que dará 26, variando em 24 ou 28. Se olharmos o PaO2 deste paciente, o PaO2 está acima do que era esperado. Então, este é um distúrbio misto. Doutores, chegamos no tão temido anion gap. Mas calma, doutores. É aquilo que eu sempre digo. Quem vai devagar, demora. Mas antes de falarmos sobre anion gap, precisamos entender um conceito bem simples da biofísica, que é o conceito de eletroneutralidade celular. Calma, eu vou falar de uma forma bem simples para todos nós conseguirmos entender. Essa lei diz que as cargas elétricas do nosso corpo, ou seja, cargas positivas e as cargas negativas, terão que se equivaler. Isso quer dizer que a célula, para manter a homeostase, sempre lutará para manter essa eletroneutralidade, deixando cargas positivas iguais a cargas negativas. Se olharmos para este gráfico, veremos que o maior cátion fora da célula é o sódio. Nós temos alguns outros, como o potássio e o cálcio. Porém, para fins de cálculos, nós vamos só considerar o sódio. Algumas literaturas colocam também o potássio. Porém, nas literaturas que eu me baseio, nenhuma usou o potássio. Então, vou descartar o potássio também. E do outro lado, temos os ânions. Os ânions são íons que têm carga negativa. E os principais são o cloro e o bicarbonato. Algumas literaturas também usam a albumina como um ânion. Entretanto, nas literaturas que eu me baseio, nenhuma usou a albumina, então também vou descartar. Então, se aplicarmos esta lei aqui, a mesma quantidade de sódio, que é um cátion, deve haver também a mesma quantidade de um ânion, que são o cloro e o bicarbonato. Bom, e se você, doutor, entendeu este conceito de eletroneutralidade, o anion gap será mamão com açúcar para você. Se olharmos para a primeira porção deste gráfico, vemos o sódio bem grandão, o cloro mais ou menos, o bicarbonato pequenininho e o anion gap mais pequeno ainda. Mas se observarmos bem, mesmo juntando o cloro e o bicarbonato, eles dois juntos não conseguirão neutralizar o sódio, pois mesmo juntos eles são menores que o
sódio, o cloro e o bicarbonato dá em torno de 128 megs. Já o sódio, ele sozinho é 140 megs. Então, tá faltando um pedacinho aí para poder terminar de anulá-lo, não é verdade? Então, o onion gap é exatamente esse pedacinho que falta para conseguir neutralizar por completo o sódio. E ele tem esse nome porque dentro do onion gap existem ácidos que nós não mensuraremos normalmente. Agora, raciocina comigo. Se o corpo sempre buscará esse equilíbrio de cargas, concorda que se alguma delas diminuir, o outro terá que sobrepô-lo para poder compensá-lo. Se olharmos no gráfico do meio, vemos que o sódio se mantém lá em cima em 140 megs, o cloro de azul se mantém nos seus 104 megs também, só que o bicarbonato agora teve uma pequena diminuição. Vamos chutar aí mais ou menos que ele está em 14, vamos tirar 10 do bicarbonato. Agora, se você observar, quem substituiu esses 10 megs foi o onion gap. Isso quer dizer que algum outro ácido que a gente ainda não conhece está substituindo o bicarbonato, está consumindo o bicarbonato. Este é o famoso acidose metabólica com onion gap aumentado, porque foi o onion gap que substituiu a falta dos 10 megs do bicarbonato. Agora, na terceira parte deste gráfico, se observarmos, temos o sódio ainda se mantendo em 140 megs, só que desta vez quem aumentou foi o cloro. O cloro que roubou esses 10 megs do bicarbonato e não o onion gap. O onion gap se manteve quietinho nos seus 12 megs lá, quietinho. Então foi o cloro que viu uma possibilidade ali, viu um buraquinho e caiu para dentro. Vacilou, perdeu. Então neste caso temos uma acidose metabólica hiperclorêmica. Onion gap está normal, ele não é o causador da diminuição do bicarbonato. Bom, e a fórmula para chegarmos a esses valores é essa daqui. É o sódio, que é o maior cátion da corrente sanguínea, menos o bicarbonato, menos o cloro, que são ânion. Aí você chega naquele valor do onion gap, do intervalo aniônico. Só um esclarecimento aqui, doutores. Eu não falei de valores porque a literatura é muito controvérsia. Algumas literaturas dizem que é de 10 com variação de 2 para mais ou para menos. Outras literaturas, como Guyton, diz que o onion gap pode variar de 8 a 16 megs. E por este motivo, não falei de valores. Os valores que estão nos slides são os valores que eu tenho segundo as literaturas que eu sigo. Oxê, e para que diacho que eu preciso saber desse onion gap? Para esta tabela aqui. Essa tabela vai te ajudar no diagnóstico, afunilando as possibilidades. Se observarmos, quando tivermos o onion gap aumentado, será por algum distúrbio desse que está citado logo abaixo. Cetoacidose diabética, acidose lática, insuficiência renal crônica, envenenamento por aspirina, envenenamento por metanol, etilenoglicol ou inanição. Ou, se tivermos um onion gap normal com hipercloremia, será esta outra tabela aqui que você deverá suspeitar. Diarreia, Acidose tubular renal, inibidores da anhidrase carbônica, doença de Addison. Bom, doutores, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenha te ajudado esta aula. Se te ajudou e você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para outro colega. Certamente que sim. Toda quinta-feira, 20 horas, sempre tem vídeo novo no canal. Nos vemos até lá e tchau!